dia, irmãos, graça e paz. Bom dia. Estamos reunidos aqui hoje não em nosso próprio nome, mas em nome daquele que é doador e mantenedor da vida e de tudo aquilo que existe. Nos reunimos enquanto comunidade em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos no segundo domingo após Pentecostes, tempo em que lembramos da presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Espírito que nos fortalece, guia, orienta. Época em que lembramos da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, de que não nos deixaria sós, que enviaria o Consolador. Amados, guiados e consolados, que possamos experimentar a graça e a misericórdia de Deus neste culto. Saúdo vocês com as palavras do lema bíblico para essa nova semana. Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho no nosso coração. O Espírito que clama, Abba, Pai. Que Deus nos conceda um momento de celebração sob a sua graça e a sua bênção. Oremos. Querido Deus, graças te damos, Pai, por mais esta manhã. Glorificado seja o teu nome, Senhor, hoje e sempre. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de podermos nos reunir na tua casa para te adorar, para te louvar, para render graças ao teu nome, Pai. Pois só a ti todo louvor, toda a honra e toda a glória. Amém. Obrigado por todas as coisas. Amém. Farei uma leitura no Salmo 81, de 1 a 10. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai... Podem sentar. Estão sentados. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia,
dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou, como lei, a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e tá encherei. Confissão de pecados. Nós faremos uma leitura responsiva no Novo Testamento, em Marcos, do 23 ao 28. Os irmãos podem ficar de pé para fazer a leitura responsiva? Obrigada. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-lhe os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Podem sentar, irmãos. Todos pecamos e carecemos da graça e misericórdia, do amor e do perdão de Deus. Temos dificuldade de reconhecer a culpa, mas é essencial que o façamos, que o arrependimento em nosso coração seja sincero e que haja mudança de vida, conversão em nossa vida. Deus quer nos conceder o seu perdão, por isso, confessemos os nossos pecados e pedimos pela misericórdia de Deus, que é o Senhor do nosso descanso, do dia de hoje e de todas as coisas. Faremos agora uma oração silenciosa pelo perdão de pecados e, em seguida, a presbítera Mary irá quebrar o silêncio com a oração audível. Deus apagou a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos. Removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Deus, o Todo-Poderoso, entregou o seu Filho para que morresse por nós e, por seu amor, perdoasse todos os nossos pecados. Assim, somos perdoados, gratos. Louvemos ao Senhor com cânticos. Senhor.
As obras são magníficas, são maravilhosas. E nós só temos a agradecer a Deus por estarmos aqui nesta manhã. Agradecermos pela saúde, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, por nós termos a oportunidade de estarmos aqui, né? Porque tem muitas pessoas aí que estão em situações muito difíceis. E nós dormimos numa cama quentinha, nós tivemos o alimento e nós podemos estar aqui louvando a Deus. Então, que nós façamos de todo o coração, que nós possamos realmente estar alegres por estarmos aqui na casa do Senhor. Amém? Demos glória, pois seu grande amor, o Filho bendito, por nós todos deu. Amém. God.
querido. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, por nos salvar, por nos perdoar, mesmo nós não merecendo. Nós reconhecemos, Senhor, nossas fraquezas, nós reconhecemos que nós não merecemos tão infinito amor. Obrigada, Senhor, por tudo. Agora, Senhor, te peço, Senhor, que o Senhor venha derramar suas bênçãos sobre cada um aqui presente, sobre cada um que posteriormente vai assistir a esse culto, que o Senhor entre nas casas dessas pessoas, que o seu amor, a sua paz, o seu conforto, tudo que vem de ti, que esteja sobre cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que têm dizimado, que têm dado suas ofertas. Obrigada, Senhor, por manter essa igreja, por sustentar esse trabalho, Pai. Amém. Que nós fazemos, ó Pai, tudo para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo. Agora que vamos receber a tua palavra, que o Senhor esteja usando poderosamente o pastor Júlio, que o Senhor esteja derramando sobre ele o teu Espírito, para que ele venha falar através de ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz. Bem-vindos. Vocês ainda estão de férias, que bom. Glória a Deus. Vamos lá. Todos sabem que nós estamos tomando café com Deus. Vocês se lembram da mesa? A mesa que Jesus vai nos receber no céu. Aquela mesona. Deus sentado lá no lugar dele, lá no trono. E Jesus servindo o café. Jesus nos promete isso quando ele lava os pés dos discípulos. Ele nos ensina a humildade dele, mas ele também nos ensina a sermos humildes, como ele foi e como ele é. Ele é Deus, Deus de todas as coisas, mas ele se dispôs a estar perto de nós. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa. Nós estamos tomando café com Deus e no culto passado, domingo retrasado que eu preguei, nós falamos sobre oração. E domingo passado nós falamos de um trabalho missionário lá no Amazonas. O pastor Wilson Kramer veio aqui, nos mostrou um trabalho feito lá com ribeirinhos, mas também com crianças. E ele viu a necessidade desse trabalho com uma família venezuelana, que foi na casa dele pedir água. E de repente a menina começou a chorar de dor na barriga com fome. E Deus falou para ele: esse trabalho que eu quero que você faça. Acolha as crianças. E ele começou esse trabalho há 3 anos atrás. E tem quase 60 crianças lá sendo atendidas, já catalogadas, né? Já inscritas no programa. Mas tem mais de 60 crianças que já estão lá também. Nós falamos sobre oração. Falamos sobre o juiz iníquo. Que se um juiz iníquo, ele, uma hora ou outra, ele vai atender a pessoa que está pedindo para que seja julgada a causa dele, quanto mais Deus que nos ama. Deus que está nos buscando. Falamos que Deus busca mais o homem do que o homem busca ele. Mas nós falamos também que temos dever de orar sempre. Estar sempre buscando Deus, estar na presença de Deus. Falamos de tirar um tempo para Deus. E com Deus. É só tirar o tempo para Deus, mas estar com Deus. Então, no seu quarto, e fale com Deus. E falamos também da ação nossa na oração. E uma dessas ações é orar sempre. Aí eu falei do MNO, quem lembra? Do Movimento Nacional de Oração da nossa igreja, onde nós temos torres de oração espalhadas pelo Brasil inteiro.
Muitas igrejas já aderiram. E nós oramos para que todas as igrejas estejam nesse programa de oração. E como é esse programa? É orar sempre até que ele volte. Como os moravos fizeram por 100 anos. Olhando sempre para que também eles orassem até que Jesus voltasse. Alice, alguém, costa a porta aqui para mim, por favor. E hoje nós vamos falar do maravilhoso Deus. O Deus que está em nós. Se você quiser acompanhar a leitura bíblica, abra sua Bíblia em Isaías 9. Só faltava agora engasgar com a água, né? Vamos lá? Todos acharam? Isaías 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como no dia dos midianitas, porque toda bota com quem anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Baixe a sua cabeça. Obrigado, Deus, por essa palavra rica. Palavra tão rica que fala o nosso coração. Ela não precisaria nem de exposição, nem de interpretação, porque ela se interpreta sozinha, ó Pai. Mas, ó Deus, dá-me sabedoria, ó Pai, para interpretar essa palavra, como o Senhor já falou o meu coração durante essa semana, ó Pai. Durante, ó Deus, o tempo de leitura desse texto, dessa perícope, ó Deus, para falar, ó Deus, ao teu povo aqui na IPI de Araraquara. Obrigado, Senhor Deus, porque ela é rica e eficaz, e como espada de dois gumes, que corta, que separa, mas é a palavra também que ajunta, que mostra o grande amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, ó Pai, se expôs, desceu até aqui a terra, para nos resgatar do pecado, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está entre nós. Nos prometeu o Espírito Santo e desceu no Pentecostes o Espírito Santo sobre nós e nos deu o poder de interpretar a palavra, o poder de ler a tua palavra, o poder de curar enfermos, o poder de levantar os doentes. Muito obrigado, Pai. O poder é do Senhor. Por isso, Deus, usa-nos, ó Deus, como o Senhor quer. E que a cada dia cresçamos no conhecimento da palavra, no conhecimento do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Isaías é um dos maiores profetas do Velho Testamento. E ele também é o primeiro profeta do Velho Testamento, dos grandes profetas. Anunciou as suas mensagens
ao reino de Judá e aos moradores daquela região de Jerusalém entre os anos 742 e 687 a.C. Os temas principais das mensagens são o poder de Deus de Israel sobre todas as coisas e a sua santidade perfeita. Isaías advertiu Acaz, rei de Judá, a não fazer aliança com a Síria e Israel contra a Assíria. Vamos separar aí. Fazer aliança com a Síria para lutar contra a Assíria. Nem fazer aliança com Israel. Ele vai lá e adverte Acaz, não faça aliança. A aliança nossa é com Deus. Em Isaías aprendemos também que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, e não só de falar. Isaías é o primeiro reino dos profetas maiores, e o primeiro profeta a falar sobre a vinda do Messias. Por meio dele e da sua profecia, Deus mostrou ao povo dos dois lados, os seus dois lados. Ou seja, a misericórdia e juízo. Deus tem misericórdia, mas Ele é justo. Justiça e perdão. Deus é justo, tem justiça conosco e nos perdoa. Exílio e salvação. O povo estava exilado, mas Deus promete salvação. Nesse tempo aqui, os reinos já tinham se separado, reino do norte e reino do sul. Israel ficou com o norte, Judá com o sul, Judá com o reino do norte. E Isaías está profetizando no reino de Judá, ou seja, o reino do norte. E nesse contexto literário, contém textos que nos desafiam, ou desafiam o povo à confiança, mas eles nos desafiam até hoje. Se você olha para os textos de Isaías, eles nos desafiam a viver uma vida com Deus. No capítulo 7, no versículo 14, anuncia o nascimento do menino, chamado Emanuel. Mas ele anuncia também como sinal de juízo para o rei Acaz, que está desobedecendo Deus. O rei Acaz que se recusa a ouvir as palavras do profeta, os ensinamentos do profeta. Isaías no capítulo 8, você vê como que vai sendo uma sequência, né? No 7 ele anuncia Jesus, ou o menino Emanuel. Mas também anuncia para Acaz, ou adverte Acaz, obedece a Deus. No 8, ele continua advertindo Acaz a confiar somente em Deus. Esquece a aliança, esquece de fazer aliança com Israel e aliança com a Síria. Os assírios, nesse tempo, tinham um grande exército e era a nação mais poderosa da sua época, do seu tempo. E eles, os primeiros que veem o poder dos assírios é Naftali e Zebulon. São as primeiras cidades atacadas, são as primeiras cidades a sofrer a onda assíria. Diante desse contexto de guerra e opressão, Isaías anuncia o nascimento do menino que ocupará o trono de Davi. Lá atrás, 700 anos antes. Isaías já mostra que Deus vai libertar o povo. A perícope como um todo, mesmo estando num livro profético, apresenta uma estrutura poética. Sua poesia é belíssima. Quando você lê o livro de Isaías, você vai para o lado poético, você vai ver que o livro é lindo. Mas esse texto, ou seja, todo o contexto do capítulo 9, ele se torna uma poesia mais linda do que os outros textos, porque ele anuncia a vinda do Messias. E ele mostra que Deus vai libertar o povo. Só que nesse momento, eles não entendem qual é a libertação, ou qual é a liberdade que Deus vai dar. O anúncio de uma grande mudança das trevas para a luz está no versículo 2. O efeito da mudança, a alegria e o júbilo, no versículo 3. As causas da alegria, fim da opressão, fim da guerra e o nascimento do rei menino.
as consequências da alegria e a promessa de Deus em relação ao reino davídico. Deus não tinha prometido para Davi que dele saía a liberdade, ou a libertação do povo. Da árvore genealógica dele chegaria ao libertador. No versículo 1, segunda parte, nos primeiros tempos e nos últimos atos de julgamentos de Deus, que é passado a sua salvação, que era no futuro, ali que Isaías está falando. Mas para nós já é presente, já é tempo. A salvação já é tempo. Jesus, no seu tempo, deu início ao estágio final do cumprimento dessa profecia. Quando Jesus vem, ele já dá o início à profecia de Isaías, que é a libertação do povo. Ele ministrou nas regiões norte para a salvação do povo. Ou seja, Isaías ministrou nas regiões do norte. Mas também agora vemos o efeito da mudança no segundo tópico, a alegria e o júbilo. Deus abriria um novo futuro para a humildade do reino do norte, onde anteriormente existiam apenas sombras. A quebra do jugo acontece com o ministério terreno de Jesus. Mas lá no tempo de Isaías, Deus já libertou o povo da opressão assíria. Mas a promessa real de Deus é a liberdade em Jesus, que é a liberdade eterna. Há uma mudança súbita da terceira para a segunda pessoa, aí no texto do versículo 2 para o 3. Assim, o texto se torna um diálogo do profeta com Deus, ou seja, uma oração. Né? Ele para de profetizar e passa a falar com Deus, a orar a Deus. O profeta parece compartilhar com Deus os efeitos do resplendor da luz em meio às trevas. As trevas que estavam no povo, ou que foi trazida ao povo pela guerra. O profeta aponta duas opções concretas de Deus. A primeira, Deus aumentou a nação, mas isso não fica muito claro. Qual é essa afirmação? Ele aumentou a nação o demográfico, né, em tamanho, ou aumentou a nação em quantidade de pessoas. Em segundo lugar, Deus aumentou a alegria. Essa alegria é vivida na presença de Deus, que está no versículo 3, que é diante do Pai. A alegria está diante do Pai. Se você acompanhar a leitura do versículo 3, vocês vão ver aí. Para falar dessa alegria, o profeta faz duas comparações. Agora explicando os dois primeiros tópicos aí. Na primeira, ele usa a linguagem agrícola. Assim como as pessoas se alegram com a ceifa, da mesma forma o povo que andava nas trevas se alegra com a luz trazida pelo Senhor. A luz, ela vem de Deus. E o rei Acás está procurando a luz nos sírios. Está procurando a luz no reino do sul, ou seja, em Israel. Mas a luz vem de Deus. A segunda comparação vem de uma linguagem militar. Assim como em uma guerra os vitoriosos podem se alegrar ao dividir os espojos, da mesma forma o povo exulta de alegria pela intervenção de Deus. E a intervenção de Deus em sua história. A alegria desse texto já é o Evangelho, já aponta para os Evangelhos. A alegria desse texto já mostra os Evangelhos. No versículo 4 encontra-se 3 causas da alegria dada pelo Senhor ao povo. Primeiro, a guerra acabou. Segundo, o fim da opressão. Terceiro, todas essas causas estão interligadas e apresentam um movimento crescente, tendo como clímax o nascimento de Jesus. Tudo aponta para Jesus. O nascimento de Jesus é o que vai fazer a diferença lá para o povo do norte, naquele tempo. Mas vai também libertar o povo do sul, que são o mesmo povo, são todos filhos de Jacó. Então Deus vai libertar todo esse povo. Mas aqui a promessa, nesse momento, é para o reino do norte. É Deus quem liberta o seu povo. O único que o rei Acás poderia confiar era Deus. Ele tinha que deixar de olhar para o grande exército da Síria, que era o único exército que poderia combater os assírios.
ajuntando com os israelitas, na cabeça de Acás, poderia ficar um grande exército. Mas Deus mostra que grandes exércitos não fazem diferença se Deus não estiver junto. Grandes exércitos não ganham guerra se Deus não estiver no comando. No terceiro tópico, vemos as causas da alegria e o fim da opressão. Segundo, nós vimos o efeito da mudança, a alegria e o júbilo. Agora, as causas da alegria. No Antigo Oriente, todos os reis eram considerados pais, eram chamados de pais, de todo o povo que eles governavam. Isso significa que seria um pai provedor, e não um déspota. Um pai que tomasse as coisas dos seus filhos, mas sim cuidava dos seus filhos com amor. Por isso os reis eram chamados de pai, ou os governantes eram chamados de pais, para que ele fosse um pai cuidadoso, e não um déspota, ou seja, aquele que toma as riquezas do povo. Não temos muita diferença dos tempos antigos dos tempos de hoje, né? Deus cuidaria do seu povo como pai, é uma amostra desse texto. Deus cuidaria do povo como pai, por fim o seu nome seria chamado Príncipe da Paz. O príncipe que traz paz no coração, o príncipe que traz paz no mundo. Essa paz é sinônimo de salvação, de integridade, de justiça, em sentido amplo e total. Está tudo pago. Está tudo pago. Isaías 11:6, fica claro que o trono de Jessé sairá ao rebento. Se você for procurar aí na sua Bíblia, lá em Isaías 11:6, fica claro que de Jessé, Jessé era o pai de Davi, sairá ao rebento, que transformará o mundo, e das suas raízes sairá um renovo, o renovo das nossas vidas. Não somente o renovo do povo de Israel, mas o povo de Israel da antiguidade, mas o renovo das nossas vidas. O renovo de todo aquele que confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador. No versículo 11:6 ainda, a ilustração da imagem de animais transformados retrata da maneira eficaz o reino pacífico de Jesus Cristo. Lá os bois comerão com os leões, com os animais predadores. É a mostra de Deus falando assim, vão viver pacificamente, quando o meu reino estiver implantado. Esse nome reflete a identidade. O reino pacífico de Jesus, ele já está implantado na terra. O grande problema é que nós não conseguimos viver o reino de Jesus em nossos corações. Nós não conseguimos, como povo, nós não conseguimos viver a realidade do reino de Jesus em nossas vidas. Porque o reino de Jesus, ele passou de um reino de guerra para um reino de amor. Isaías anuncia a consequência dessa nova vida, de grande alegria, o reinado messiânico de paz. Poder-se-ia falar num programa de governo desse menino rei. O que Jesus nos ensina? Quando Pedro vai lá e corta a orelha do soldado, o que Jesus faz? Ele fala para Pedro assim, não, corta a outra também. Ele vai lá, pega a orelha, coloca no lugar de volta e fala, não vim para isso. Se eu quisesse, se fosse reino de guerra, eu convocaria legiões de anjos, pelotões de anjos, quantos anjos eu quisesse, e exterminaria. Essa não é o objetivo. O objetivo é baseado no amor. As bases do seu governo não são mais a guerra e a força militar, mas sim o amor e a graça. Que maravilha, né?
Que maravilha. E o povo ainda está guerreando ainda. Jesus vem e implanta o reino do amor e graça, que é muito melhor de se viver com amor, não é? Aí o povo ainda estão guerreando ainda. Não entenderam o amor de Jesus. Quando os apetrechos de guerra são queimados, está aí no versículo 5, indica que a ameaça já se acabou. Que a guerra já foi cessada. Porque os apetrechos de guerra foram queimados. É isso que Isaías está falando. Quando implantar o reino de Jesus na terra, todas as armas de guerra serão queimadas. Por isso que eu falei que nós ainda não aprendemos a viver. Nós como povo da terra. Nós como povo da terra. Nós ainda não aprendemos a viver o reino de Deus. Ele já está aqui. Mas nós não aprendemos a viver ele. Viver o amor de Deus, a paz, a justiça, o direito. Ele consolida, ele estabelece o reino do trono de Davi. De que nós aprendemos a viver. Esse reino consolida tudo. A nova existência dos que vivem em trevas e agora viram a luz é a vida sob o domínio do Messias. Sabe aquele negócio que eu falei da oração? Entra no seu quarto, tenha vida de oração com Deus, para Deus, com Deus. Nós temos que aprender a viver vida de oração. Resgatar esse povo. Sabe uma das orações que eu tenho orado? Senhor, nós estamos prostrados aqui, eu e Jesus, na frente de Deus, prostrados aqui, por aqueles que ainda não se converteram, por aqueles que ainda estão em guerra, por aqueles que ainda não sabem buscar o Senhor, por aqueles que ainda não sabem viver o cristianismo verdadeiro. Nós somos cristãos, estamos o mais perto possível de viver o amor de Deus, numa terra conturbada, num tempo conturbado. Mas muitas vezes nós saímos da capa do amor e entramos na capa dos ataques. Nós não sabemos ficar em silêncio, porque o outro pensa diferente de mim. E o outro, muitas vezes, nem é cristão. Eu não tenho que entrar num combate com ele, um combate de palavras. Eu não tenho que ficar defendendo Deus. Deus se defende. O que eu tenho que fazer é pregar o Evangelho para que haja transformação. Retiramos a capa do amor e vestimos uma capa de ira para brigar por coisas que nós não deveríamos brigar, ou por coisas que Deus não nos mandou fazer. O que Deus nos mandou fazer é ir de pregar o Evangelho, é isso que Deus mandou fazer. Nós somos criados para adorar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Segunda coisa, ir de pregar o Evangelho. Concluindo, irmãos, os textos dão ênfase no agir de Deus para trazer luz na terra. O maravilhoso Deus. Quem traz luz à terra? O maravilhoso Deus. Se Deus sair da terra, a terra se apaga. Do incremento pode ser trazido por Ele, e Ele incrementará o principado da paz. Pode ser reformulado como reino pacífico. Quando nós buscamos esse reino da luz, do maravilhoso Deus, há uma transformação em nosso coração. Há uma mudança em nosso coração, no rumo correto que nós devemos caminhar. Com responsabilidades corretas naquilo que nós devemos fazer.
nas atitudes corretas para darmos testemunhos do amor de Deus em nossa vida. E Ele estabelecerá o reino de Deus, que será o reino de paz. O fato de o Filho ocupar o trono de Davi para sempre, concretiza a promessa de Deus feito àquele rei, o rei Davi. Olha que gloriosa luz. 2000 e mais ou menos 700 anos, Deus está concretizando em nós o reino do rei Davi, prometido para Davi. Mas também, essa mesma promessa que ele fez para Davi, ele fez para toda a humanidade. Mas também fez para toda a humanidade. Fez para aqueles que ainda não o conhecem, para aqueles que ainda não se converteram, para aqueles que ainda não alcançaram totalmente o amor de Deus, para aqueles que buscam o amor de Deus diariamente, para aqueles que se entregam na presença de Deus diariamente. É a mesma promessa de amor e de reino que ele fez para Davi. Deus é tudo o que precisamos. Deus é o único que podemos confiar 100%, totalmente. Nenhum governo da terra que nós façamos aliança vai estar 100% conosco. O único vai ser Deus. Amém? Temos uma tarefinha para a semana. Sempre vamos sair com a tarefinha daqui, né? Tarefinha fácil, tranquila. Fale para uma pessoa nessa semana que Jesus Cristo a ama. Sabe, quem anda de ônibus, senta aquela pessoa do seu lado e você fica sem saber o que falar para ela. Se você dá bom dia, boa tarde, boa noite, ou se você fala para ela como que você está. Aí você fala para ela, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Jesus te ama. Se você não anda de ônibus, tiver uma oportunidade na rua, a pessoa passa e olha para você, Jesus te ama, olha nos olhos dela, fala, Jesus te ama, não precisa nem parar. Jesus te ama, olhando no olho. Talvez, quem sabe, né? Será ela que Deus, você vai pregar o Evangelho. Quando você fala, Jesus te ama, e ela vira, quem é esse Jesus? Aí você vai falar que Jesus mora no seu coração, que Ele te salvou. Quem é Ele na sua vida? Amém? Jesus nos abençoe. Que façamos ou pratiquemos o amor de Deus em nós para fazer a vontade dEle. Amém? Hoje é dia de ceia. É o melhor culto para mim. É o dia da ceia. É o dia que eu relembro o sacrifício de Jesus. É o dia que Jesus me mostra o quanto Ele me ama. E o quanto Ele me busca. O quanto Ele me buscou. Durante 30 anos Jesus me buscou. Me fez chorar. E fez a Deolinda chorar também, orando, ajoelhado no pé da cama. Mas o dia que Ele me buscou, Ele me fez amá-lo de todo o meu coração. Amém? Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando-o partiu e deu a seus discípulos dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Amém? Eu quero convidar o conselho, vir aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Jesus, no dia que foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, ao final da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, tomou e deu a seus discípulos, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, que é derramado por vós e por todos os homens. Bebei dele todos, em memória de mim. Nós vamos fazer assim, vamos distribuir o pão e o vinho, o pão e o suco. Peguem todos e tomamos juntos depois, comamos juntos depois. Muito obrigado, Senhor, pelo teu corpo, dado a Deus em sacrifício por nós ali na cruz, pelo teu sangue vertido naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco e não nos abandona. Obrigado pela tua palavra, palavra de amor, de misericórdia, de proteção, mas também palavra que nos exorta a melhorarmos a cada dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre toda essa igreja e sobre Amém. todo o seu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Peço a todos na paz do Senhor. Bom domingo, boa semana. Que Deus os abençoe e os guarde durante Amém. toda a semana. Precisando de alguma coisa, liga para o pastor. Amém?